Olá, amigos e amigas! De 21 a 28 de agosto, as APAES do Brasil comemoram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Divulguem, participem. Abraços a todos! Olá, amigos e amigas! De 21 a 28 de agosto, as APAES do Brasil comemoram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Divulguem, participem. Abraços a todos! Music Studio. 12 horas e 9 minutos no ar programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque, 27 de agosto de 2020. Ontem causou curiosidade na população de Camaçari. A Polícia Federal ontem foi flagrada na prefeitura. Até agora não obtivemos maiores informações sobre qual o motivo da Polícia Federal. Há rumores de que sejam algumas denúncias do Ministério Público na área da saúde, que a Polícia Federal provavelmente deve ter ido à Secretaria de Saúde. Então, até o final do dia, vamos apurar para poder trazer aqui para vocês essas informações. Ainda sobre as principais notícias dos sites e dos tabloides, imposto sobre transação não vai ser só sobre digital, diz Vanessa Canado. PGR contraria MP do Rio e defende que STF mantenha foro de Flávio Bolsonaro. Decisão de tirar o caso da primeira instância tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio foi questionada pelo Ministério Público do Estado. Palavra final vai ser no Supremo Tribunal Federal. Pesquisa aponta que 3 em cada 10 empregados não tinham CNPJ na Bahia em 2019. Nordeste lidera ranking de lojas fechadas no Brasil. Tribunal da Lava Jato anula sentença de Moro e absolve ex-tesoureiro do PT. Um abraço, Guiba dos Poques, Gilson da Rádio Comercial do Parafuso. Aquele abraço para você também, já aí presente em nosso programa. Senado aprova a vigência imediata da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Bolsonaro diz que a proposta atual do Renda Brasil está suspensa. O presidente diverge de valor sugerido pelo ministro e não quer cortar outros programas para custear benefício. Segundo o presidente, não posso tirar de pobre para dar a paupérrimos. Concordo com o presidente Jair Bolsonaro. Tirar de um e colocar em outro, descobrir um, na verdade, meio que difícil. Papagaios rendem até R$800 a traficantes de aves. Porque o autoconhecimento é importante para a vida pessoal e profissional. Auxiliares dizem a Bolsonaro que Marinho quer Paulo Guedes fora do governo. Parece que Marinho, na verdade, pode ser o novo líder do governo ou presidente da Câmara, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Secretário da Educação esclarece caso de servidora que alega corte em salário em Mata de São João. CNJ instaura processo contra 7 magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Márcia Dias afirma que parcelou débitos de governos que a antecederam. Parece que essa guerra entre a ex-prefeita Márcia Dias e o ex-deputado João Galberto, que é pré-candidato a prefeito de Mata, está rendendo muita conversa, viu? Todos os dias tem uma nova seara. Segundo Secretaria de Saúde também de Camaçari, os casos têm diminuído bastante. Há quem conteste, já já nós vamos discutir sobre isso. Lembrando que
a Prefeitura de Camaçari, no último 6 de julho, que teria comprado os 25 mil testes com a alegação de que teria terminado, mas que nesse momento os casos diminuíram bastante porque não estão mais fazendo os testes rápidos, ou seja, o protocolo é de atendimento com o clínico e não com a testagem. 12 horas e 12 minutos, vamos a um breve intervalo, já já estamos de volta com o programa Folha Notícias. Olá, amigos e amigas! De 21 a 28 de agosto, as APAES do Brasil comemoram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Divulguem, participem! Abraços a todos! Olá, amigos e amigas! De 21 a 28 de agosto, as APAES do Brasil comemoram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Divulguem, participem! Abraços a todos! 12 horas e 14 minutos e de volta com o programa Folha Notícias. Hoje, inclusive, vamos comentar sobre a denúncia da Câmara de Vereadores de Camaçari. É isso aí, a Câmara de Vereadores de Camaçari está sendo denunciada principalmente por conta da farra dos vereadores. É isso aí, nós estamos aqui com o Diário Oficial, R$ 798.994,40 foi o preço pago à Câmara de Vereadores a uma empresa para o pagamento de buffet. É isso mesmo. Tá aqui escrito, inclusive, tá, que o contrato correrão por conta da lei orçamentária do município. O instrumento é a contratação de prestação de serviço de buffet e decoração para a Câmara Municipal de Camaçari. Rapaz, é muita cara pálida, viu? É muito cara pálida. Eu preciso saber o que é que a população vai fazer para essas eleições. Inclusive, já já nós vamos comentar sobre a pesquisa eleitoral que foi divulgada e uma possível pesquisa também a respeito do legislativo. Já já nós vamos comentar sobre esses dois casos. Então, infelizmente, esse é o retrato do nosso Brasil. Mas vamos lá com as principais notícias dos sites. PGR contraria MP do Rio e defende que STF mantenha o foro de Flávio Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeita o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro, que hoje está no Republicanos do Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas. A decisão de reconhecer o foro, questionada pelo Ministério Público, é da terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado. Com isso, as investigações sobre o caso sairão da primeira instância. O caso curioso, o caso curioso das rachadinhas, e que eu venho questionando aqui, inclusive, o tempo todo, é que eu não entendo porque os outros deputados, eles não foram até agora chamados pela justiça. E olhe que o Flávio Bolsonaro, na verdade, ele é o último da lista. Então, para que vocês possam entender, para quem está assistindo a gente agora, esse processo da rachadinha consiste em deputados que recebem o salário dos seus colaboradores
e eles, na verdade, o colaborador saca o dinheiro e devolve uma boa parte desse dinheiro para os deputados. E o que eu queria entender, na verdade, é que essa prática já é comum aqui no Brasil e todo mundo sabe disso. E não é só no Legislativo Federal, não. No Legislativo Municipal acontece com muita frequência. Diga-se de passagem, aqui em Camaçari, Mata de São João, que esses dias teve a denúncia do presidente da Câmara que pediu mensalinho para o ex-prefeito João Roberto, para inclusive continuar do governo. Em Camaçari, o promotor de justiça, o Everardo Yunes, ele pediu a prisão dos 20 vereadores daqui da cidade de Camaçari também, com as rachadinhas, envolvidos nas rachadinhas. E agora o que a gente percebe claramente é uma perseguição contra a família do presidente Jair Bolsonaro. Então, não é questão de defender o presidente, não. Mas observem vocês, André Siciliano, do PT, 49,3 milhões. O Flávio Bolsonaro, tá? Ele fica com 1,3 milhões. E o mais curioso disso tudo é que nós temos na rachadinha o PT, o PDT, o PSC, o Democratas, o PSB, o PHS, o PSDC, o PSDB, o Solidariedade, o MDB, o PSOL. Então, para vocês terem uma ideia, o PSOL está envolvido nas rachadinhas, o Avante está envolvido nas rachadinhas, o PSL envolvido nas rachadinhas. Então, observem, na verdade, que de todos esses deputados, o Flávio Bolsonaro está nas últimas colocações. Então, nós temos aqui o André Siciliano com 49,3 milhões, depois vem o Paulo Ramos com 30,3 milhões do PDT. E aí nós entramos aqui no Democratas com o doutor Deodalto com 16,3 milhões. Então não é somente o senador Flávio Bolsonaro que está envolvido nas rachadinhas, não. São 21 deputados. 21 deputados. Então imagine vocês que nessas últimas eleições, nesses 4 anos das eleições municipais, Camaçari tem sido alvo constantemente de corrupção de políticos. Nós temos os 3 últimos presidentes da Câmara, inclusive 2 do Partido dos Trabalhadores, que foram indiciados por superfaturamento. E daí quem assume é um presidente da casa apoiado pelo prefeito atual e que responde um processo também. Então, esse é que é o agravante. Aí nós pegamos 21 vereadores, 20 são indiciados. De 21, 20 são indiciados. E o caso mais curioso é que o Ministério Público não toma uma providência. Ou seja, o processo foi arquivado. Então, é isso que a população pede, é a lisura do Ministério Público, que é o que o Superior Tribunal Federal vem sofrendo. Então, quer dizer que 2018 se faz uma denúncia, nós estamos em 2020, esses vereadores, eles conseguem fazer o seu cadastro, né, o seu registro das suas candidaturas, vão ser candidatos novamente, vão ser muitos deles reeleitos e assumem o cargo novamente e a justiça não toma providência. E aí, em defesa dos vereadores, o argumento deles é que são denúncias infundadas. E daí é que vem a questão. Onde é que estão esses assessores que foram depor no Ministério Público? Aqueles que, inclusive, foram na rua para dizer que procede sim a informação. Então, essa prerrogativa, a narrativa dos vereadores em dizer que é intriga da oposição não passa de mentira. Agora, logicamente, os assessores, muitos ex-assessores já, foram coagidos. Então, quando nós pegamos a rachadinha, a gente percebe que são 22 deputados, e nós vemos agora, inclusive esse processo do senador, enquanto deputado. Por que não tem se comentado sobre os outros?
Então, observe que a diferença é muito grande, de 49,3 milhões do primeiro para o Flávio Bolsonaro, que foi 1,3 milhões, tá? Dá 48 milhões de diferença. 48 milhões. Agora, imagine vocês em Camaçari, que nós temos o Theo Ribeiro com 20 anos de parlamento. Nós temos o Marcelino, se eu não estiver enganado, 3 mandatos, são 12. Ou seja, há quantos anos não se faz essa prática? Então, é isso que a gente percebe, a morosidade da justiça. E aí cria-se a lei da ficha limpa, da ficha suja, da ficha meio limpa, meio suja, e a gente não consegue entender porque os políticos estão aí o tempo todo. O Superior Tribunal Federal está dando carta branca para 2012 e o Lula retornar. Então, eu não consigo entender essa justiça do nosso país. E é por isso que, muitas vezes, as pessoas se corrompem. Por isso que as pessoas querem entrar no meio, porque sabem que não dá em nada. O caso da deputada Flor de Lis é um absurdo. Inclusive, hoje que entra em pauta na Câmara Federal, para poder saber se vão aceitar ou acatar o pedido de prisão dela. Como assim? Como assim? Já tem provas suficientes, inclusive 5 filhos presos, 3 netos, dormiram na cadeia esse final de semana, e que comprovam que ela realmente assassinou o marido e não pode ser presa com a prerrogativa da imunidade parlamentar. Até quando? Até quando? Todos os dias nós temos um noticiário aqui que um político ameaçou alguém, ou atirou em alguém, ou tentou matar alguém, e tem a prerrogativa da imunidade parlamentar, como se fossem semideuses. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. Essa deputada era uma sociopata. Pois é, Maria, acaba em pizza. O Gedel Vieira Lima saiu da cadeia, um bandido. Bandido. A família toda bandida. E o cara sai da penitenciária e vai para casa comer pizza. No primeiro dia em casa, o Gedel pediu 5 pizzas. Então, é o cúmulo do absurdo isso no país da gente. E ainda tem pessoas alienadas que estão com políticos como tiracola. Uma narrativa fácil de se desconstruir. Então, nós estamos num ano eleitoral, onde as pessoas fazem o que querem. Aceitar um bandido como o Gedel Vieira Lima, voltar para casa e no primeiro dia pedir 5 pizzas é um ultraje. É subestimar a inteligência realmente do brasileiro, que fala que o gigante acordou. Que gigante que acordou, gente? Estão reelegendo um monte de político, bandido. E os políticos têm carro, têm assessores, têm combustível, verba de paletó, verba de gabinete, verba de imprensa, auxílio aluguel, auxílio paletó. O que é isso? O que é isso? E aí nós temos essa outra denúncia aqui, onde a Câmara de Vereadores contrata uma empresa de buffet em plena pandemia. Isso eu já discutia desde 2018. Em 2018, nós fizemos uma denúncia aqui, a Câmara de Vereadores gastando por semana, R$ 6.500, comprando salgadinhos e doces para entregar título de cidadão camaçariense e títulos de utilidade pública. E aí nós nos deparamos agora com esse contrato de R$ 798.994,40. Então, imagine esse absurdo. Então, para vocês que estão nos assistindo aí na TV, está aí na tela agora o contrato. Então, até quando o Ministério Público vai fechar os olhos para isso? O contrato está aí bem claro, contratação de prestação de serviço de buffet e decoração para a Câmara Municipal de Camaçari. O valor do contrato de R$ 798.994,40.
Então, imaginem vocês, em plena pandemia, no final de semana passado, nós tivemos reuniões realizadas por pré-candidatos com a famosa orgia gastronômica. Mesa farta com pré-candidatos e presidentes de partido. E as pessoas estão vendando os olhos para isso. Então, essa parte que eu queria entender. Ontem, a Polícia Federal estava aqui em Camaçari. Eu queria que a Polícia Federal tivesse chegado aqui com o ônibus e o avião, para já sair daqui levando meio mundo de gente. E há supostos indícios de que a Polícia Federal estava aqui ontem na Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde. E aí o prefeito, dia 6 de julho, foi a última compra que o prefeito fez de Camaçari dos testes rápidos. 25 mil testes rápidos. Só que as pessoas não entendem, não perceberam que mudou o protocolo dos testes. No início, tá? No início da pandemia, todas as pessoas que iam às unidades de saúde e procuravam posto médico, estavam sendo feitos os testes. Porém, a Secretaria de Saúde estava tendo uma disposição muito grande, porque as pessoas estavam indo nos postos e não estavam encontrando os testes. Sabiamente, o que foi que eles fizeram? Mudaram o protocolo. Então, ano passado, mês passado, na última compra dos 25 mil testes, o protocolo era o seguinte, que o paciente tinha que passar pelo clínico, para o clínico prescrever o teste rápido. Então, o que foi que aconteceu? Simples. O paciente com alguns sintomas procurava a unidade básica de saúde, era atendido pelo clínico médico. O clínico prescrevia os medicamentos já do tratamento da Covid, mandava ele para casa e voltar com 7 dias. Lógico que o paciente ia voltar os 7 dias depois sem os sintomas, se foi curado. Então analisem comigo, inclusive eu tenho aqui alguns receituários de pacientes que procuraram as unidades de saúde, que curiosamente foi prescrevido hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina. Ou seja, se não tivesse a certeza de que era a Covid, por que prescrever os medicamentos para o tratamento da Covid? Então, imaginem vocês. Então, claro que 7 dias depois, o paciente não volta na unidade de saúde com sintomas. E daí não é prescrito o teste. Então, claro que teria essa queda brusca. A queda seria brusca. Então, é por isso que a população hoje tem se perguntado como assim saiu de 700 casos e foi para 200, para 150. Não está havendo as testagens. Está se dando os medicamentos, isso é fato. E aí aquela pressão dos testes, observem que acabou. Curiosamente acabou. Mas as pessoas ainda estão se contaminando. Tanto estão que as escolas não foram ainda liberadas por isso. Porque pode ter uma contaminação em massa por conta das escolas. Então, essa é a dinâmica da Secretaria de Saúde, não só daqui de Camaçari, mas dos outros municípios. Então, se não faz a testagem, não entra no boletim epidemiológico. Tanto não entra nos casos que estão sendo acompanhados, como também não entra no positivo ou negativo. Agora, observem a quantidade de óbitos, o quanto cresceu. Então é muito fácil hoje para a Prefeitura e para a Secretaria de Saúde dizer que realmente que os casos da Covid, eles caíram, não caíram. O caso só é notificado quando é feito o teste rápido. Porque as unidades de saúde privada, elas não têm publicado seus boletins epidemiológicos, somente a Prefeitura. Porque as instituições privadas, elas têm o seu controle interno.
e que não é obrigado eles publicitarem. Então, se vocês forem a Santa Helena, se vocês forem a Humanas, tá? Se vocês forem na Clínica, qualquer instituição privada que você for, eles não publicitam. Eles não têm boletins epidemiológicos, eles mandam para a Secretaria de Saúde. Então, só é publicitado quando se faz o teste, dá positivo ou negativo. Então, o que a Prefeitura tem feito, na verdade, as unidades básicas de saúde estão com os medicamentos. O paciente chega lá e diz que está com os primeiros sintomas. Então, é medicado, vai para casa, 7 dias, de 5 a 7 dias, que é o tempo de incubação ou de uma piora de um estágio inicial para o crônico. Só que ele já toma os medicamentos, dentre eles o próprio antibiótico, que é a azitromicina. Então, o paciente toma os medicamentos, retorna 7 dias depois à unidade de saúde, e lógico que ele não vai estar mais com sintomas, e o médico vai dizer que está tudo ok, e manda ele para casa e não faz a testagem. Consequentemente, não vai sair no próximo boletim epidemiológico da Prefeitura. Então, o que tem acontecido claramente é isso, sem contar a linha, tá? A linha da própria produção dos anticorpos. Então, os infectologistas e os médicos, eles deixam bem claro que a população, ela chega num determinado patamar que já se cria imunidade naquelas pessoas que não contraíram a Covid. Então, é isso que tem acontecido. Então, daqui para frente, lógico que as prefeituras vão maquiar, porque elas não estão fazendo mais compras. Dias d'Ávila, Camaçari, Mata de São João, Lauro de Freitas. Se vocês acompanharem o Diário Oficial, eles não têm feito mais a compra de testes rápidos. Então, o consumo que eles têm agora é um consumo interno. Então, é isso que tem acontecido, para dar à população essa sensação de tranquilidade, que não é tranquilidade. As pessoas estão contraindo a Covid, estão indo para as unidades básicas de saúde, tomam medicamentos e se curam. E diga-se de passagem que esse tratamento poderia ser feito anteriormente, se eles não tivessem politizado a Covid. É simples. Então, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, eu vou mandar outro recado importante. Não está se desenvolvendo uma vacina. Está se desenvolvendo um medicamento que aumente o seu poder de imunização para dar tempo de se criar uma vacina. Então, os próprios pesquisadores, inclusive da Oxford, eles têm deixado bem claro justamente isso, que essa primeira dosagem, ela vai durar de 6 meses a 1 ano. E daí, consequentemente, você vai ter que tomar uma segunda dose. Que essa segunda dose pode ser sim a vacina. Então, a princípio, é um placebo. Então, a população está criando uma expectativa muito grande de vacina. Vacina não é vacina, gente. Não é vacina. Então, para vocês que estão nos assistindo, basta vocês pesquisarem os relatos científicos da própria Universidade de Oxford. Eles deixam bem claro isso. Tanto que os primeiros testes e o que se tem se desenvolvido inicialmente foram para pessoas até 50 anos de idade. E agora eles têm mudado a dinâmica. Agora eles têm pego até 69 anos de idade, porque foi questionado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. Então as pessoas estão criando essa expectativa de dizer: só vou levar meu filho para a escola quando tiver a vacina. Só volto para o trabalho quando tiver a vacina. Não tem vacina, gente. Não tem vacina. Nós temos diversas patologias no mundo que não tem cura. E que não foi inventado, não foi desenvolvida ainda uma vacina. Até pouco tempo que foi divulgado o primeiro paciente do HIV que foi curado através de uma vacina. Por mais tecnologia que nós tenhamos. Como é que se criaria, como é que se desenvolve uma vacina em 4 meses de um vírus que ninguém conhece? Isso é bem claro. O que tem que se buscado agora é um medicamento para melhorar a imunidade dos pacientes.
Então não é uma vacina. Então o que a Oxford vai fazer agora e tem desenvolvido, e se vocês forem ler os textos e acompanhar, ele aplica no paciente e pede que o paciente tenha contato com pessoas que tenham Covid, para saber se eles responderam bem ou não a essa contaminação. E é isso que aconteceu. Então, esse medicamento, na verdade, essa vacina que todos eles têm divulgado, não é uma vacina. É um medicamento para poder aumentar a nossa imunidade. Tanto que a Oxford tem dito que no segundo momento vai ter que se tomar a segunda dose. Então a população está esperando um medicamento que não é o medicamento que todo mundo acha que vai ser. E os políticos, nesse momento, já começam a pensar, inclusive, na eleição, mais uma vez, politizando a questão da pandemia. Eu vi ontem, inclusive, tá, que o prefeito está aqui, o prefeito, ele, o decreto foi até 9 de setembro. Gerson, aquele abraço para você. Jeane, um abraço. Quinha de Iquipá, lá de Serra Preta, um abraço para você, Quinha. Quinha contraiu a Covid, pois é, Quinha, e tá aí vivo, forte. E muitas outras pessoas também. E daí eu queria entender os 62 decretos do governo do estado, mais o do prefeito. Por que esses decretos ainda não foram derrubados? E aí o prefeito colocou agora que o toque de recolher vai até o dia 9 de setembro. Eu queria entender qual foi a fundamentação para 9 de setembro, se o comércio está todo aberto. O comércio está todo aberto. Liberou o transporte. Eu tenho aqui imagens, passei no programa da gente da semana retrasada, os transportes lotados, com gente em pé, gente sem máscara, motorista sem máscara, cobrador sem máscara, gente com máscara no queixo. E aí tenta interditar o comércio, interditou o comércio por 2 dias, depois reabriu tudo, tirou as barreiras. Então tá tudo bagunçado, tá tudo errado. Essa semana e semana passada, os pré-candidatos a prefeito e a vereador têm feito várias reuniões. O Fábio Lima realizou essa reunião no último final de semana sem máscara, sem o distanciamento social, estava todo mundo lá sorrindo, sem máscara. Publiquei as fotografias. Pré-candidato a vereador, que inclusive vai na rua para dizer que o prefeito não fez as ações corretas, estavam na reunião sem máscara, sem o distanciamento social. Esse último final de semana também, a feira recebeu visita de dezenas de pré-candidatos. Então tá aqui, medidas de prevenção e toque de recolher são prorrogados em Camaçari até 9 de setembro. Qual é a fundamentação, prefeito? Qual é a fundamentação, secretário de saúde, doutor Duplá? Qual é a fundamentação? Não entendi. Porque a população está toda na rua. Até aqui foi prorrogado por meio do decreto 7.382, publicado na terça-feira, dia 25 do 8, no Diário Oficial, a vigência das medidas de prevenção à Covid-19 no âmbito municipal até o dia 9 de setembro. Mais uma manobra do governo. Mais uma manobra do governo. A população precisa acordar. As escolas particulares estão falindo. Estão fechando. Os pequenos comerciantes estão fechando, dando baixa nos seus CNPJs. Muitos feirantes, inclusive, que não estão conseguindo pagar as suas mercadorias. E aí vem esses políticos cara pálida para jogar até 9 de setembro. O governador Rui Costa falou ontem que não vai cancelar o ano letivo. Eu queria saber, o governador Rui Costa, se ele é professor, se ele é diretor de escola, se ele é pedagogo, se ele é gestor educacional. Quero saber qual é a formação dele na área da educação. Se pelo menos ele já entrou em alguma escola para bater um papo com o diretor. O governador Rui Costa está achando que o aluno vai assistir aula em dezembro, em janeiro, Agora, para ele é muito fácil, claro, as filhas dele devem estudar em alguma instituição privada, de que pagou, passou, porque é o que mais tem também, e não vai repetir o ano e não vão ser prejudicadas. Ou estão fazendo aula online, claro, tem internet da boa, tem um notebook do bom, tem um celular iPhone 10.
Assim é muito fácil o governador, assim é muito fácil o prefeito Elinaldo, prefeito Marcelo Oliveira de Mata de São João, prefeita Jussara de Dias Dávila, Moema Gramático de Lauro de Freitas, Dinha de Simões Filho, porque eles agora se reúnem para fazer os planos estratégicos dele, para não dizer maquiavélico. Eu queria saber qual é o prefeito que está liberando internet, qual prefeito está liberando internet para quem mora nas regiões de vulnerabilidade. Tem internet gratuita? Buriçatuba tem internet gratuita? Lama Preta tem internet gratuita? Jardim Limoeiro tem internet gratuita? Residencial Caminho do Mar na Cetrel tem internet gratuita? Canto dos Pássaros tem internet gratuita? Essas pessoas que moram nesses lugares têm um notebook bom para que os filhos assistam às aulas? Tem uma câmera boa? E aí é muito fácil para esses governadores, para os prefeitos dizer, ó, o decreto tal, pronto. Aí tira um decreto e o que todo mundo tinha negociado para julho e já se estende agora para 9 de setembro. Então para eles está muito confortável. Claro, o salário está em dia. O prefeito cortou o salário, foi do 3º e 4º escalão. Cortou o salário dos secretários do 1º escalão, que ganha 12 mil, 14 mil, 16 mil. Os vereadores tiveram algum corte em seus benefícios. Pelo contrário, o que os prefeitos fizeram foi não isentar os impostos, nem o ISS, nem o IPTU, nem o TRR, nenhum. Criou foi um software para que todo mundo pudesse emitir o seu boleto em casa e pagasse pelo internet bank, etc., porque foi isso que eles fizeram, e que se exploda. E que se exploda. E a gente pega agora essa denúncia, esse contrato de quase 800 mil reais com buffet para a Câmara de Vereadores. Para a Câmara de Vereadores. Os ar-condicionados do mesmo jeito. Milhões gastos na compra de ar-condicionado. E aí o posto de saúde, a unidade básica de saúde do ponto certo, está com a sala de curativos fechadas porque o ar-condicionado está quebrado. E aí é um fato curioso, mas espera aí, o prefeito gastou agora milhões. Se eu não estiver enganado, foram 68 milhões com o contrato da compra e instalação de ar-condicionado. As obras todas paradas no município, todas paradas no município. E é lógico, o prefeito ele sai bem em todas as pesquisas, porque os outros nomes que nós temos aí conseguem ser pior do que o dele. As creches que não foram entregues, a duplicação da Jorge Amado que não aconteceu até agora, a do viaduto que não aconteceu, a requalificação das unidades básicas de saúde, do Camaçari de Dentro está lá abandonado, as escolas que também não foram requalificadas, diversas ruas aí. Nós tivemos no Parque Verde que está lá abandonado, no Parque das Mangabas abandonado. Não foi entregue absolutamente nada, 85% das obras nada. Algumas praças requalificadas, alguns campos requalificados e pronto. E aí o prefeito Popstar, porque o prefeito de Camaçari, ele bate o recorde de todas as outras prefeituras. Elinaldo, se ele olhar para cima, tem 10 fotos. Tem 5 filmagens. Eu nunca vi um negócio desse. A TV Câmara, o contrato é de mais de R$1 milhão. E aí o discurso é, eu preciso de mais 4 anos para terminar. Como assim? E aí vocês pegam o exemplo do Serginho, lá de Colatina, que todas as obras e tudo que ele começou, terminou. E Camaçari não é uma cidade rica? É rica de cara pálida. É rica de um monte de canalocratas que tem aí. São ricos nisso aí. É impressionante. Elinaldo dá um sorriso, tem 30 fotos. 10 filmagens. Ontem publicaram uma pesquisa de que a primeira-dama tem 84% de aprovação. Eu não entendi essa pesquisa. E desde quando tem que se ter aprovação ou tem que se ter pesquisa de primeira-dama? Só no governo de Elinaldo. Que até a primeira-dama agora também virou popstar. Não consigo entender isso. E a população bate palma. Bate palma. Jéssica, daqui um dia vão dizer que é bullying. Mas não é bullying não, porque quando fala de
quando falo de popstar, ele é bem capaz de Elinaldo participar até do Oscar. Porque ele vai ganhar o Oscar. Ele vai ganhar o Oscar. Agora os vereadores também são vídeos institucionais parecendo cinema. Chegam nos bairros, é tudo limpo, é tudo maravilhoso. Eu convido para aqui para o programa, quase nenhum vem, não atende nem o telefone. Detalhe, quem tem 10 assessores, viu? Cada vereador de Camaçari tem direito a 10 assessores. E você não consegue falar com nenhum. E aí ficam agora nas ruas, fazendo os vídeos, papo com fulano, papo com o vereador tal. Agora é a vez do vereador, tá lindo. Venha pra cá, vereador, tô lhe esperando aqui na bancada do nosso programa. Venha bater papo comigo. Venha bater papo comigo, que eu quero saber os R$ 6.500 por semana que vocês estão gastando com buffet. Venham bater papo comigo para a gente discutir a respeito do mandato de prisão dos 20 vereadores. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo, vereadores. Por que a Jorge Amado não foi entregue? Por que os postos de saúde não foram requalificados? Eu fiz uma analogia e vai ser a partir da semana que vem nós vamos começar a fazer um programa especial, porque começa as convenções. E vamos começar a mostrar aqui o histórico de pré-candidatos e histórico dos que lá estão. E aí eu volto a repetir para os nossos ouvintes internautas, né, que estão aí, esses pré-candidatos que bateram na porta de vocês estavam aonde há 4 anos atrás, há 8 anos atrás? Aquela fotinha, aquele vídeo que mostrou do Horto, que está lá 10 anos, 15 anos abandonado, eles estavam aonde? Estavam aonde? Pois é, Maria, o que eu acho engraçado, Maria, né, quando você diz, nós somos culpados dos carapálidas. O que acontece às vezes, Maria, é assim, ó, tem pessoas que querem fazer uma política séria, mas quando eles percebem a putrefação que tem lá dentro, eles desistem, porque os formadores de opinião é que tem que jogar as sementes, e não acontece. Porque nós nos afastamos do meio e aí dá um espaço para o cara pálido entrar e conseguir. Então quando você pega um presidente de uma associação, Maria, e que ele se corrompe recebendo R$ 1.500, R$ 2.000 por mês para andar na comunidade dele, que ele diz ser um líder, ele abre justamente esse precedente. Ou seja, nós não estamos lá dentro os formadores de opinião e daí eles entram e conseguem ludibriar todo mundo. E aí é que o cara pálido entra. E aí eu recebi aqui hoje, fiz questão até de colocar e comentar aqui no programa, a respeito dos partidos mais corruptos do Brasil, nas últimas pesquisas. Então, para vocês que estão nos assistindo, eu vou colocar aqui a lista dos partidos mais corruptos que nós temos. E aí vocês conseguem perceber, tá? Vocês conseguem perceber que é o sujo falando do mal lavado. E aí eu vi a última sessão da Câmara e que o vereador Dentinho fez os vídeos, quando se discutia com o Jamelão a respeito da fala do Jamelão, do vereador Jamelão, sobre a corrupção do Partido dos Trabalhadores. E eu concordo com a fala do Dentinho quando ele fala que o vereador Jamelão deveria ter vergonha na cara. Aliás, ele deveria pelo menos se informar primeiro, porque eu acho que um terço dos vereadores sequer lê as proposições, os projetos de lei, vai fazer igual aquele vereador de Ilhéus que foi contra o próprio projeto dele. Ele adentrou com um projeto, depois votou contra, dizendo que era um projeto politiqueiro que foi de autoria dele. Para vocês terem uma ideia, o picadeiro que é o legislativo. Na verdade, eu não consigo entender porque nós temos 4 legislativos. Eu não entendo. Nós temos o vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Não entendo para que esse tanto de cara pálida. Não entendo. E aí quando vocês pegam aqui, em primeiro lugar, ranking da corrupção, está o Democratas. Curiosamente, o partido do prefeito atual. Então o Democratas ele tem 69 políticos caçados. E em segundo lugar nós temos o PMDB, o que agora é o MDB, ligado ao pré-candidato Fábio Lima do PP. Depois nós temos o terceiro, que é o PSDB,
com 58 políticos caçados, ligados também à gestão atual. O quarto vem o PP, que é do pré-candidato Fábio Lima, com 26 políticos caçados. Então imagine vocês, nós temos o Democratas, que tem a reeleição do gestor atual, nós temos o PP, que é o terceiro colocado nas pesquisas, tá? Que também está como quarto partido mais corrupto do Brasil. E aí você pega o PT, que está em nono lugar, também tem pré-candidato no município. Então, quando você junta todos esses partidos, para onde é que nós vamos? Para onde é que nós vamos? E aí, quando eu digo a questão do movimento renovação, é tomar banho e vestir a mesma roupa. Como é que um grupo de renovação se apoia às raposas? Os caras pálidas que aí estão. E aí eu pego aqui na verdade, não é bem uma pesquisa, mas eles intitulam de pesquisa, tá? Que é o seguinte, aqui em Camaçari tem circulado uma pesquisa para vereadores. E eles colocam a primeira colocação, Val Estilos, que já é vereador. Zé do Pão, que já é vereador. Flávio Matos, que já é vereador. Bispo Jair, que já é vereador. João da Galinha, que já é vereador. Jackson, que já é vereador. Bispo Jair, que já é vereador. Júnior Borges, que já é vereador. Adalto, que já é vereador. Dentinho do Sindicato, que já é vereador. Pastor Neilton, Cristiane Bacelar, que já são vereadores. E daí eu pergunto, aonde é que vocês estão enxergando renovação? Aonde? Então, infelizmente, nós não conseguimos enxergar isso. E toda cidade que eu ando, toda cidade que eu vou, se repete. Mata de São João, Dias d'Ávila, Catu, Pujuca, Alagoinhas, Araçás, Itanagra. Pois é, Maria, eu mando a tabela para você. Tanto a tabela dos caras pálidos que vão ser reeleitos, como também dos partidos com os maiores corruptos. Então não consigo entender. Tayana, aquele abraço lá em Camaçari. E Uli, um abraço, manda um beijão aí para nossa terapêutica Gil. Eu já ia dizer o nome dela, viu, Yuri? Ju Valene, mas Gil Santos, um abraço, que participou com a gente esses dias aqui do programa. Yuli, lá em Alagoinhas. Alagoinhas do mesmo jeito. Imagine vocês que Alagoinhas era governada pelo PT com José Hildo. Depois entra o Paulo César. Depois entra o Joaquim Neto. O doutor Joaquim Neto, olha que engraçado. O doutor Joaquim Neto, ele foi prefeito em Sátiro Dias, em outra cidade. Foi eleito e reeleito. Depois transferiu o título para Alagoinhas, saiu candidato em Alagoinhas e ganhou a eleição. Aí eu pergunto, de quem a culpa é dele? Ele sai da cidade dele, entra em outra, se candidata e ganha a eleição, parabéns pro povo. Parabéns pro povo. Aí, Uli, você mora aí no Silva Jardim, observa a situação do Silva Jardim, aí você pega a gestão, 8 anos da gestão do PT, que disse que era o supra-sumo, não fez nada. Depois você pega Paulo César, mais 8 anos, não fez nada. E aí agora você pega o Joaquim Neto, terminou, foi desgraçar tudo. Pega a Praça Rui Barbosa, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro estão fazendo uma política de urbanização, Salvador, quero mandar um abraço para Léo Prato, secretário de Saúde, você deu entrevista pra gente. E aí você pega o André Vargas, tem tentado o máximo possível replantar, oxigenar a cidade. Aí chega em Alagoinhas, o cara pega a praça principal, inclusive referência de Alagoinhas, que é a Praça Rui Barbosa, e sai tirando todas as árvores, saiu tirando todas as árvores, acabando com tudo. Joga a zona azul nos 4 cantos da cidade. Quando você vai para a área de saúde, doutor Joaquim, médico, e você vai para a área de saúde, esses dias eu recebi aqui denúncias de Alagoinhas que não estão conseguindo fazer um eletrocardiograma na unidade básica de saúde.
Esse ano, uma denúncia atrás da outra na maternidade. Apesar de que a maternidade e o Hospital Dantas Bião tem a sua parcela do governo estadual, mas o ano passado, 58 óbitos. Esse ano já vai, se eu não me engano, em 28, o último relato que eu recebi aqui. Então, quando nós começamos a andar nas cidades, é esse o problema. Aí vai para a Câmara, Yuli, você tem aí, inclusive, eu acho que é vizinha de vocês, Raimunda Florencio. Raimunda já é patrimônio cultural de Alagoinhas. Raimunda deve ter 50 anos de parlamento. Deve ter uns 7, 8 mandatos, se eu não estiver enganado. Como é que o povo está pedindo mudanças, está colocando a mesma pessoa? Theo Ribeiro em Camaçari tem 20 anos. 20 anos. Mata de São João tem vereador de 20, 24 anos. Em Pujuca, a família Laudano monopolizou o poder lá também. E aí fica todo mundo o tempo todo se queixando. Aí quando você pega as pesquisas, você percebe. Não pode vereador ter ambulância. Não pode, não existe isso. O vereador tem ambulância. Quem tem que ter ambulância é a Unidade Básica de Saúde. São as UPAs. São as UPAs, Unidade de Saúde. Não é para bater na porta do vereador. O vereador tem uma ambulância aqui, leva para Salvador. Quando a pessoa volta, ele já pega o número do título. Quando é que a população vai acordar? Um monte de cara pálida no início da pandemia, distribuindo cesta básica, saco de pão, remédio, e o povo aceitando. Aí eu desci a madeira aqui no programa, começaram a parar, nunca mais publicaram foto nem nada. Publiquei a orgia gastronômica do pré-candidato Fábio Lima, aí os capangas vêm no meu privado para me ameaçar. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Eu acho que o Fábio Lima deveria se preocupar, inclusive, com os processos que ele vai responder em Madre de Deus. As fraudes que aconteceram enquanto ele era diretor do Hospital de Madre de Deus. E que, inclusive, teve o afastamento do prefeito, que é do PP, do mesmo partido. Então, eles deveriam estar preocupados com isso. E aí, quando nós vamos nas cidades para poder conversar com a população, tem que renovar. Renovar como? Você chega no Burissatuba, tá lá, acabado. Cheguei no Parque Verde, todo destruído. Tive até com o presidente, um dos presidentes da associação de lá. E porque o prefeito tem feito. Feito o quê, amigo? Feito o quê? Um campo que está construindo lá, que está com a placa para entregar em maio de 2021. Você chega em Dias Dávila, tem obras que, pelo amor de Deus, na Urbis, aquele ponto de ônibus que tem na entrada de Dias Dávila, aquela vergonha, me faça uma garapa. Não tem condições. E aí nós estamos um pé para poder terminar, para começar essas convenções e terminar, e eu quero ver quem vão ser os caras pálidas que vão passar na convenção. Esperem bater na porta de vocês. Então, você chega em Catu, Santa Rita, pelo amor de Deus, o bairro deve ter uns 20 ou 30 anos abandonado, a Ramela. O próprio Pioneiro, abandonado. Abandonado. Você chega em Alagoinhas, bairros históricos como o Petrolar, que há muitos anos foi apelidado de Petrolama. O Centro Social Urbano lá abandonado, acabado. O CSU daqui de Camaçari está acabado. Do mesmo jeito. Então você vai em Alagoinhas, você pega o Cachorro Magro, você encontra ainda ruas com chão, de paralelepípedo. Você vai na Urbis do mesmo jeito, você vai no Petrolar do mesmo jeito, você vai no Barreiro do mesmo jeito. Quando começa a chuva, todo mundo fica desesperado, com medo. E olha que nordestino gosta de chuva, viu? Porque quando vê água, é a felicidade. Parece que viu Jesus. E é isso que nós encontramos. Os jovens nem se fala, pelo amor de Deus, essa tal da geração Y. Essa geração Y. E eu estava conversando esses dias com algumas pessoas no Zap, alguns jovens, até meus alunos também que me perguntam, e eu digo para eles, vocês estão aonde? O jovem só presta para vir com discurso hipócrita, com discurso de que os jovens estão sendo entregues à marginalidade porque não tem nada que fazer. Vamos procurar o que fazer, jovem. Vamos procurar o que fazer.
E aí, eu acho que foi na semana passada, foi na semana retrasada, eu entrevistava aqui o vereador Oséias Menezes, e eu questionava era justamente isso, a população de Alagoinhas vai tudo embora para a Feira de Santana e Aracaju. Alagoinhas com um polo de saúde tão promissor, com tantas escolas técnicas que tem em Alagoinhas, com tantas faculdades, e está todo mundo indo embora. Não fica jovem em Alagoinhas. Então, esse é que é o agravante. Infelizmente, é isso que acontece. Então, parece que as pessoas não têm acordado para isso, os eleitores não têm acordado para isso. Então, vamos ver. Vamos ver aonde é que vai parar. Vamos ver. 13h03. Vamos dar uma faturada e já nós estamos de volta com o programa Folha Notícias. Olá, amigos e amigas! De 21 a 28 de agosto, as APAES do Brasil comemoram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Divulguem, participem. Abraços a todos! 13h04 e estamos no ar com o programa Folha Notícias. Então, realmente nós estamos no famoso Deus nos acuda. 13h04 para você que acompanha a gente pela rádio, aquele abraço, pela TV também. Para você que quer baixar o nosso aplicativo, nós temos aí na telinha, no Facebook ou na TV, o QR Code. Você precisa ter o programinha de leitor, encosta lá, dá uma bibapa, um bipzinho e baixa o nosso aplicativo e consegue seguir tanto a gente no Instagram, no Face, como também nas nossas programações. Nós temos programações musicais e jornalísticas durante o dia. Mandar um abraço para Gilson Farias, da Rádio Comunitária do Parafuso, que transmite o nosso programa ao vivo. Para nosso amigo também Wagner Leiro, que está lá na Mais FM Recife FM também, parceira da gente. O Weser, que está lá em Sergipe, lá em Aracaju. Aquele abraço. Vani, lá em Londres, um abraço para você. Vani, Michael Rice também, que não perde o nosso programa nos Estados Unidos. E todas as pessoas que estão também aqui na região metropolitana. Então, essas discussões que nós temos que começar a pautar. Do dia 21 de agosto ao dia 28 é a Semana do Excepcional. Quais foram as ações desenvolvidas pelos poderes públicos do dia 21 até o dia 28? Porque a desculpa agora é tudo a pandemia. Imagine vocês que eu fui questionar um determinado vereador de uma obra, e a obra foi em 2018, e ele disse que a obra não deu continuidade por conta da Covid. Está aparecendo as mortes. O cara se engasgou, é Covid, morreu de Covid. A história do borracheiro. O borracheiro infartou, morreu. A família foi lá buscar o corpo, e quando chegou lá, os profissionais queriam, porque queria que colocasse Covid-19. E a filha dizendo, meu pai infartou. E ele dizendo, não, foi Covid-19. Imagine vocês. Então, o que nós temos percebido é que a população se diz querer uma renovação, e quando nós olhamos as pesquisas, nós percebemos que a maioria dos vereadores vão votar. O pós-pandemia vai ser como pós-pandemia? Vou passar para vocês aqui um vídeo. Infelizmente, para vocês que estão acompanhando a gente no Instagram,
Vocês não conseguem ver, na verdade, esses vídeos, porque nós fazemos a transmissão apenas na TV e no Face. E no Insta, na verdade, a gente não consegue passar os vídeos ainda. Mas tem aqui um vídeo onde a moradora pede ajuda para uma cadeira de roda. Cadeira de roda. Então, o que eu queria entender, na verdade, um usuário, um cidadão precisa vir num canal de TV e rádio para pedir uma cadeira de roda, que é obrigação da Secretaria de Assistência Social. Esses dias foi um cadeirante, ameaçou jogar gasolina no corpo e se atear fogo. Atear fogo no próprio corpo, porque estava pedindo fraldas. E só depois que veio para a mídia, que a secretária teve lá, e no depoimento dele, ele falou bem claro que a primeira dama e a secretária teve lá diversas vezes e não tinha resolvido o problema. E aí agora eu recebo, no último final de semana, nós fomos visitar uma senhora no Parque Verde, 34 anos, 9 filhos, sem nenhum benefício municipal, amparada apenas pelo Bolsa Família, se cadastrou no Minha Casa Minha Vida em 2013, não foi contemplada, correndo atrás para fazer a laqueadura e não conseguiu. O marido faleceu tem uns 2 a 3 anos. Ela tem a filhinha mais nova, 2 anos, a mais velha, 16 anos. Todos moram numa casinha, na verdade é um barracozinho alugado por R$200. Então imagine, viúva, 34 anos, 9 filhos, desempregada, a filha mais velha de 16 anos desempregada, só tem 2 colchões para dormir todo mundo, o fogão só funciona uma boca, a geladeira meia boca, sem saneamento básico nenhum na casa, já recorreu a todas as secretarias, já recorreu a vereadores e ninguém resolveu. E por último, está recebendo uma cesta básica da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, em 2 meses. Em 2 meses. Em nenhum momento o poder público ou a secretária se sensibilizou em tentar resolver o problema dessa senhora da laqueadura, porque ela já pode laquear, tem 34 anos, 9 filhos. Hoje ela é viúva, mas se amanhã ou depois ela tiver um novo companheiro, vai engravidar. Vai engravidar, não tem pra onde correr. Edilson Alves, um grande abraço para você. Carminha, aquele abraço para você também. Gil Dornelas. Edilson, vou pedir até ajuda a você, grande comunicador, um abraço para essa situação. Então essa senhora tem 34 anos de idade, com 9 filhos, ainda pagar aluguel num barraco. Imagine. Então, não consigo entender isso não. Diga aí, amigo, onde é? Tô vendo aqui Edilson dizendo que foi comer um cupim ao molho de madeira. Você tá chique, viu, Edilson? Você tá chique, viu? Com esse seu topete, comendo desse jeito. E eu tenho outro caso aqui, vou passar para vocês, que é essa senhora pedindo... Eu sou Lucineide, moro aqui no Parque Verde 2, eu moro de aluguel. Eu recebo um salário, mas só que assim, esse salário é para tudo. Eu pago R$300 de aluguel aqui, sobra 700. De 700 tem alimento, paguei de casa, tem uma sandália com filho, é um corte de cabelo, entendeu? É um remédio que eu preciso. Eu não tenho direito a ser aluguel, eu não tenho direito a vale gás, eu não tenho direito a nada, entendeu? Porque eu recebo esse salário, entendeu? Esse salário que eu recebo, gente, é para 4 pessoas. São para 4 pessoas que eu recebo esse salário. Minha cadeira toda amarrada de arame. Se tiver uma cadeira que puder me doar, eu vou agradecer muito, viu? Que vai me ajudar bastante dentro de casa. Posso fazer minhas coisas dentro de casa. Trabalhar na praia, eu trabalhei em motor, no interior, sempre eu trabalhei. Quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei. Eu tenho um filho de 5 anos.
Às vezes ele me pede, mãe, me dá um dinheiro para comprar uma merenda. Eu digo, meu filho, eu não tenho, né? É um... Eu já fiquei com fome para dar meus filhos. Dói muito uma mãe, uma criança, pedir uma coisa para comer e a mãe diz que não tem para dar uma criança. Eu não consigo, mais que eu tente me levantar, mais que eu tento, mais que eu lute, eu não consigo. Se fosse de mim mesmo, eu não tinha força nem para levantar da cama. Não tinha nem força para levantar da cama. Mas eu luto mais dos meus filhos. Eu chamo por Deus direto, para Deus me abençoar, para Deus me dar força, para pelo menos eu levantar da cama, ter força de levantar da cama. Eu trabalhava na praia de vender queijo coalho, em Itapuã, Piatã. Eu vendia muito lá. Eu fui pro interior, no Vargem Nova. Cheguei lá, eu trabalhava no Cinzal, trabalhava no feijão, na estiva, no café. Eu sempre eu trabalhei, sempre eu gostei de trabalhar. Eu tenho informação na coluna. Entendeu? E essa informação, eu estava fazendo tratamento, só que agora parou tudo. A minha cama mesmo aqui tá toda quebrada. Tá de broco. Botou um bocado de broco de baixo para poder coisar. Né? Não preciso de uma cama, preciso de um guarda-roupa, assim, um sofá, quem puder doar alguma coisa para mim. Né? Aqui dorme minha filha, o menino pequeno, dorme mais eu. E o outro dorme naquela cama ali. Tem outro quarto lá dentro, dá pra me botar no outro quarto, uma cama pra esse menino dormir. Entendeu? Pra de noite eu dormir mais, ter mais espaço na cama, que eu não consigo. Ela dorme aqui, ele dorme aqui. O menino pequeno tem mal dormido. Quero que me dá cada uma, que eu digo, meu Deus, só Deus pra ter misericórdia. Se quem puder me ajudar, eu agradeço. Ajuda muita gente. Então imagine você, até pouco tempo, tá? Até pouco tempo, o prefeito publicitou a entrega de 100 ou foi 200 cadeiras de roda. É a mesma coisa. Eu quero fazer uma pergunta para a secretária de Assistência Social, o seguinte: foi comprado 2.500 kits enxovais. Será que nessa pandemia é isso mesmo? É essa quantidade de gestantes que nós temos no município? Imagine aí, Edilson. 2.500 kits de gestante foi comprado. Até preservativo entrou no lote nessa pandemia. E daí quando nós andamos nos bairros, é isso que a gente se depara. É isso que a gente se depara. Edilson só vive recebendo na redação dele lá do jornal vários pedidos de socorro também, da cidade que todo mundo diz que é rica. Alagoinhas com um prefeito que é médico e a população não consegue fazer um eletrocardiograma, não consegue fazer um eletrocefalograma. Chega na unidade básica de saúde, não tem um losartana, não tem um captopril, não tem um albendazol. Imagine. Para Renatinho, inclusive, tá? Que deve estar aí com um pincel, dando as pinceladas nos bairros, tem se deparado com isso tudo. E aí, você pega aqui o contrato da Câmara de Vereadores, né? Para contratação de buffet, né? Contratação de buffet de quase 800 mil reais. Então, tá bom demais. R$ 798.994,40. E aí, Edilson, eu assistindo o seu programa esses dias, eu assisto todo dia. É porque eu não consigo nem fazer perguntas ali, Edilson, porque eu sei que eles não vão nos responder, né? E aí, quando você fala a questão da imprensa, o que eu acho engraçado é que quando a gente publicita alguma coisa, eles vêm atrás da gente. Quando a gente não publicita, eles ficam no canto dele. Nunca valorizou a imprensa e não é agora que eles vão valorizar. Nenhum deles. Nenhum desses pré-candidatos. Nenhum, porque todos já pisaram, até porque a maioria já fez parte do governo 1, ou A, ou B, ou C. Todos eles. Todos eles.
Então não entendo como é que um vereador pode dizer para o outro vereador quem tem mais processo se estão entre os 6 partidos mais corruptos do Brasil e do mundo, porque o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Imagine vocês que tem prefeitos e governadores que estão respondendo processo porque pegou auxílio emergencial para aumentar o salário dos colaboradores da prefeitura e do governo do estado. O Rui Costa está tentando, né, o Correria está tentando incubar, esconder a questão dos respiradores, porque até agora o dinheiro não voltou. O dinheiro não voltou. Mata de São João está saindo dos tapas. João Gilberto e Márcia Dias. Um fala uma coisa de um lado, outro fala do outro. Um fala que pegou a prefeitura sem dinheiro, outro disse que deixou dinheiro. Um fala que outro roubou, disse que roubou. O presidente da Câmara agora já disse, né, o ex-prefeito João Gilberto já disse que o presidente da Câmara estava pedindo mensalinho para continuar no governo. Aqui em Camaçari o mensalinho já aconteceu. O promotor Yunes pediu a prisão dos 20, entre 21 vereadores, pediu para prender 20. Então a gente tá no mato sem cachorro. Vai correr para onde? Pega aqui essas pesquisas que circulam nos grupos de WhatsApp, a famosa boca miúda, e você vê a maioria dos vereadores pontuando para serem reeleitos. Então eu não consigo entender como é que nós vamos conseguir sair dessa situação. O Bolsonaro está comendo pão que o diabo amassou. Tirando Getúlio Vargas, eu acho que, na verdade, Bolsonaro consegue ser mais perseguido do que o Getúlio Vargas. Porque Getúlio também foi um presidente que foi muito perseguido. Mas o Bolsonaro está sendo pior. Porque eu acho que até se ele chegar e soltar um pum no meio de alguém, as pessoas no outro dia vão publicitar que ele envenenou, soltou um gás para matar todo mundo que estava ao redor. Aí você pega agora o Michel Temer, vai aderir ao governo do presidente Jair Bolsonaro, a esquerda vem criticando, batendo, enquanto isso o Gedel Vieira Lima, que foi ministro de Lula, que acabou principalmente com a Bahia, que na época que ele estava ligado ao IFAM, ele saiu vendendo áreas e mais áreas que eram tombadas em Salvador, e que encheu de dinheiro ele, o irmão, a mãe, todo mundo. E aí apagou a memória de todo mundo, porque o Michel Temer era o vice de Dilma, tá? E agora ele não presta. É isso que eu acho engraçado. Outro fato importante. Ontem foi publicitado que o índice de pobreza no mês de julho caiu. Observem que ninguém da esquerda se manifestou. Claro, quem foi o coordenador dessa pesquisa foi um ex-integrante do governo de Dilma. Então ninguém vai bater. Porque ele fez essa mesma pesquisa no governo de Dilma. Então como é que vão dizer agora que ele é mentiroso? Porque se falar que ele é mentiroso, ele também foi mentiroso nos números de Dilma. Então esse é o país que a gente vive. Esse é o país da hipocrisia. Então hoje, a cada 10 matérias, a gente tenta até trazer uma matéria que seja mais interessante, mas o que mais se fala é a questão da política. Pesquisa aponta que 3 em cada 10 empregadores não tinham CNPJ na Bahia. Imaginem vocês. Então, olhe quantos trabalhadores nós tínhamos na informalidade, inclusive pessoas que têm empresas sem CNPJ, então a contratação também vem ilegal. Então esse é o famoso jeitinho brasileiro. Camaçari está todo mundo curioso para saber por que a Polícia Federal estava ontem na cidade de Camaçari. Não sei se de repente ela deu uma passadinha, desceu e deu uma passadinha em Dias d'Ávila, em Catu. Eu acho que a Polícia Federal, como eu disse até na estante, eu acho que ela deveria chegar aqui já de ônibus e de avião, para levar já um monte de gente. Era bom levar de ônibus, de preferência no ônibus da Coastag. Alugar esses ônibus daqui de Camaçari e levava os políticos dentro dele. Era para fazer isso. Porque chamar o transporte que nós temos aqui de transporte público, Alagoinhas, eu não sei qual é pior, se é aqui ou é Alagoinhas. Eu não sei onde é pior.
Porque você pegar Lagoinhas, com os ônibus que tem lá também, uma Xavier da vida, uma cidade de Alagoinhas da vida, pelo amor de Deus. Eu acho engraçado porque o prefeito pegou as cadeiras que era do estádio, arrancou as cadeiras do estádio do Carneirão e levou para colocar no ponto de coletivo. Imagine, pegou cadeiras do estádio e botou no ponto de coletivo e depois disse que era reforma. Aqui eu fui no ponto certo, fizeram uma denúncia da reforma que estão fazendo na Praça do Ponto Certo e eu dei foi risada. Os balancinhos quebrados, a escorregadeira quebrada, gangorra quebrada e eles pintando. Quando eu digo quebrada, gente, sem possibilidade de utilizar e eles pintando tudo. Aí vai a equipe do Popstar para tirar foto, aquelas fotos cheias de efeito, fazer filmagens lindas, né? E dizer que a praça está toda reformada e que nunca foi feito isso. Nunca na história foi feito isso. E aí pronto. O dia do ciclista passou em branco. O dia do feirante, pior ainda. Qual foi o presente que a prefeitura, não só de Alagoinhas, a de Catu, Pujuca, deram de presente para os feirantes? Eu não vi. Aliás, a imprensa local fez mais homenagens do que os entes políticos. Nós estamos na semana dos excepcionais e é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Lula em 2022 é o que mais estão fazendo. Manchete. Tribunal da Lava Jato anula a sentença de Moro e absolve ex-tesoureiro do PT. A 8ª turma do Tribunal Federal da 4ª Região, responsável pelos processos da Lava Jato na segunda instância, derrubou ontem, por unanimidade, uma sentença do ex-juiz Sérgio Moro e absolveu o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, e o presidente da empreiteira Construcap, Roberto Ribeiro Capobianco, no processo aberto a partir de provas obtidas na Operação Abismo. Apenas de outros 10 condenados na ação foram mantidas. Foi a segunda sentença de Moro anulada esta semana. O juiz Sérgio Moro achou que era o bambambam, acabou perdendo o cargo de juiz, acabou perdendo o cargo de ministro, está aí agora apagado, achou que iria entrar na política com facilidade. E agora estão derrubando as sentenças do Sérgio Moro, que inclusive vai capitalizar a pré-candidatura de repente de Lula em 2022. Há quem diga que Lula não vai sair. O que Lula tem feito é uma articulação para juntar todos os partidos contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E quando eu digo todos, são todos mesmo. PSDB, DEM, MDB, PSOL, PDT. Quer juntar todos os partidos em prol de não deixar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro acontecer. E aí é isso que a gente tem encontrado agora. Se derrubando todas as sentenças do Sérgio Moro, porque agora Sérgio Moro não é nada, não é juiz, não é ministro, não é nada, e voltou apenas a advogar. E o que eu acho engraçado nesses ex-ministros e esses ex-apoiadores de Bolsonaro é que todo mundo batia palma e agora ninguém leva para canto nenhum. Porque os governadores, inclusive aqui da Bahia, o consórcio Nordeste, não trouxe o Mandetta para cá para ser o secretário estadual de saúde? Por que não trouxe o Sérgio Moro para ser o secretário de Segurança Pública do Estado? Por que não levou para o Rio de Janeiro, não levou para os outros estados que todo mundo batia palma para eles? O Mandetta escreveu um livro agora, essa semana até que ele publicou. E será que nesse livro que ele disse que vai contar dos bastidores, será que ele vai contar nos bastidores o sucateamento que nós temos na saúde? Porque é isso que eu quero saber também. Pós-pandemia, como é que vão estar as unidades de saúde? Será que nós vamos ter médicos, remédios? Vai continuar com a mesma estrutura? Porque teve um hospital de campanha que foi desarmado sem atender ninguém. O hospital de campanha de Simões Filho, 45 dias e não atendeu uma pessoa. Uma sequer. E as manchetes que nós vemos é essa. Nordeste lidera ranking de lojas fechadas no Brasil.
A pandemia de coronavírus no Brasil atingiu em cheio o setor varejista. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, menos 6,37 mil pontos de venda no segundo trimestre. Brasil perdeu um total de 135 mil pontos de vendas. Então, imagine como é que funciona. Essa é a preocupação dos governantes, tá? Então, está aqui dizendo que, segundo a própria entidade, o varejo brasileiro chega ao final do ano com 1,252 milhão de estabelecimentos com vínculo empregatício, menos 87,7 mil na comparação do final de 2019. Não vejo nenhuma ação, não vejo uma luz do fim no túnel para quem perdeu seu CNPJ, para quem demitiu a maioria dos seus colaboradores. Não tenho visto nenhum plano de ação, nem da Prefeitura, nem da Câmara de Vereadores, nem de ninguém. Nós não vemos. Então o que a gente percebe, na verdade, é que, coincidentemente, as coisas estão voltando ao normal justamente no período eleitoral, no período que eles têm que ir para a rua fazer campanha. Observem isso. Como a eleição vai ser em novembro, eles pegam agora outubro, a eleição sempre foram 45 dias de campanha, então eles pegam agora do meio de setembro até o dia 16 de novembro e vão para a rua fazer as campanhas dele. E não se assustem se o Barroso mudar de opinião com essa questão do voto impresso, BBB e tal, não votem com a biometria. Não se assustem se isso acontecer. 13 horas e 29 minutos no ar, o programa Folha Notícias. Quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, todos os nossos internautas que estão aí acompanhando. Quero mandar um abraço para Bispo da Cultura, para nosso amigo também, Maurício Caran. Sim, um abraço, participei esses dias, inclusive, da Live dos Artistas. Bruno Duque, cirurgião, também um abraço para você, acompanhando também o programa da gente. 13 horas e 29 minutos, vamos a um breve intervalo e já estamos de volta com o programa Folha Notícias. Olá, amigos e amigas! De 21 a 28 de agosto, as APAES do Brasil comemoram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Divulguem, participem. Abraços a todos! São 13 horas e 30 minutos, estamos de volta com o programa Folha Notícias, ainda com as principais notícias dos sites. As pessoas, a população tem perguntado bastante a respeito dessa caída, né, dos boletins epidemiológicos. Então eu volto a repetir, não tem se testado mais a população. Lógico que a tendência é que isso fosse reduzida, porém muita gente ainda tem sido infectada, tem procurado os postos médicos, porém o que tem acontecido é simples, tá? Eles têm sido medicados e quando retorna sem os sintomas e, consequentemente, não precisam mais fazer a testagem. Então, não está havendo testagem e é por isso que os boletins epidemiológicos nós temos percebido que tem caído bastante. Ainda com os principais sites, o secretário de Educação da cidade de Mata de São João rebate as acusações do corte de salário dos professores. Então, o secretário de Educação esclarece caso de uma servidora que alegou o corte de salário. O secretário de Educação de Mata de São João, Alex Carvalho,
comentou a denúncia dizendo o seguinte, que a servidora perdeu as vantagens que acumulou no exercício do cargo após se afastar da função para disputar as eleições, o que é estabelecido pela lei eleitoral. Segundo o secretário, não houve nenhum comando deste secretário, do prefeito, para que cortasse o salário de qualquer servidor, independente dele ser candidato ou não a qualquer cargo eletivo. O que aconteceu é que a servidora se licenciou e, devido à licença, o servidor não leva as vantagens. E isso é o que estabelece a legislação eleitoral. Quando o servidor se licencia do cargo efetivo que ocupa para concorrer às eleições, ele não leva as vantagens que tem no exercício da função. De fato, foi um mal entendido da servidora, estamos à inteira disposição. Esclarece Alex, um abraço até para Alex, amigo pessoal da gente de muitos anos e agora secretário de Educação de Mata de São João. Então, essa foi a resposta por conta da professora que disse que teve o seu corte no salário. Ainda em Mata de São João, Justiça concede liberdade a assessor preso por receptação qualificada. Bom, eu acho engraçada essa palavra, né? Receptação qualificada. Foi comprar carga roubada mesmo, tá? A Irlan, o assessor parlamentar Irlan Silva Souza, preso terça-feira sobre acusação de armazenar gás de cozinha sem autorização e receptação qualificada, né? Carga roubada mesmo. Foi solto após passar uma noite na carceragem da 36ª Delegacia Territorial de Mata de São João. Irlan foi detido na delegacia quando se apresentou para esclarecer sobre os 53 botijões de gás encontrados em sua residência sem notas fiscais. De acordo com o delegado titular, Evaldo Costa, a Justiça concedeu a Irlan liberdade provisória na manhã de hoje, de ontem, de quarta-feira. Segundo o próprio Irlan, ele disse que um rapaz chegou na casa dele dizendo que tinha um amigo dele que estava desfazendo de um depósito para abrir outro de outra marca e vendeu o gás. Quando pediu as notas, ele disse que iria fazer as notas e entregava. E na correria do dia a dia, não ficou procurando saber das notas. Rapaz, esse é o país da gente. Tudo tem uma desculpa, tudo tem uma prerrogativa, tudo tem uma narrativa e por aí vai. Irlan destacou ainda que pretendia abrir uma distribuidora de gás, bebidas e água mineral. Segundo ele disse que iria abrir o depósito porque não ia mais trabalhar com bar. Mata de São João, viu? Em Mata de São João, em meio agora, inclusive, do aumento do gás de cozinha. Bom, auxiliares dizem a Bolsonaro que Marinho quer Paulo Guedes fora do governo. Eu acho que a próxima bola da vez vai ser... Na verdade, tem 13 ministros que estão sendo muito torturados também. O próprio Paulo Guedes e também o ministro da Agricultura e a Damares também. Então, são 3 ministros que com certeza possam estar com dias contados no governo Bolsonaro. Então, segundo auxiliares, em meio às desavenças internas do governo federal, auxiliares do presidente Jair Bolsonaro disseram a ele que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, torce e trabalha pela saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para eles, Marinho é responsável por apontar defeitos nos atos de Guedes e contribuiu para que Bolsonaro rejeitasse a proposta do Renda Brasil feita pela equipe econômica. Ainda, segundo o próprio Marinho, os dois vêm travando embates internos e nessa semana Guedes não compareceu à cerimônia de lançamento do novo programa habitacional do governo, o Casa Verde e Amarela. Esse projeto é que vai substituir o Minha Casa Minha Vida, que é coordenado pelo Marinho. E daí, nesse instante, o ouvinte nosso perguntou a respeito dos programas sociais do país. Todos os governantes que entrarem, com certeza vão mudar o nome. O Minha Casa Minha Vida,
agora vai ser o Casa Verde e Amarelo, o Bolsa Família vai ser o Renda Brasil, tá? Vai descartar os outros também, os outros projetos sociais, porque vão ficar todos agregados num único benefício, e o Brasil funciona dessa forma, né? Nós temos exemplos claros, o próprio Fernando Henrique já tinha o Bolsa Família, só que com outro nome, já tinha os projetos habitacionais também, então a tendência é basicamente essa. Senado da Argentina discute projeto de reforma do judiciário envolto de polêmicas. A Argentina, inclusive, que tem tentado se reaproximar do presidente Jair Bolsonaro, do governo brasileiro, porque na campanha o próprio presidente Jair Bolsonaro foi contra a eleição do presidente Alberto Fernandes. Então, parece que agora eles tentam se reaproximar. 13h38 no ar o programa Folha Notícia. Em sessão semipresencial, a Assembleia Legislativa da Bahia aprova produção de insulina na Bahia por nova estatal. Em primeira sessão que marcou o início das atividades semipresenciais na Assembleia Legislativa da Bahia, os deputados aprovaram na manhã desta quinta-feira a criação de uma nova estatal. A Bahia Insulina foi instituída como uma sociedade de economia mista e terá permissão de produzir, fornecer e distribuir formulações insulínicas no estado. O hormônio é utilizado no tratamento de doenças como a diabetes. Parabéns, a gente espera que realmente possa trazer essa produção e que também possa beneficiar e melhorar a saúde aqui na Bahia. Defensoria move ação para garantir merenda a alunos da rede municipal. A Defensoria Pública da Bahia ajuizou uma ação civil pública para garantir o fornecimento de merenda escolar a mais de 51 mil alunos da Rede Municipal de Ensino em Feira de Santana. A ação visa assegurar no prazo de 48 horas a alimentação a todos os estudantes, seja pelo repasse de verba, da oferta das cestas básicas ou kits de alimentação, ou ainda outro meio sob pena de multa diária de 20 mil. Os estudantes estão sem alimentação fornecida pela rede de ensino desde a suspensão das aulas há 5 meses para conter a pandemia do coronavírus. Outro aspecto que eu acho muito engraçado. Eu não tenho visto os estudantes se manifestarem, nós não temos visto os estudantes irem na rua para pedir o retorno das aulas, nós não temos visto a participação dos estudantes nos debates sobre não só o retorno das aulas, mas esses benefícios. Então, o que a gente percebe é uma omissão muito grande da classe estudantil. Essa classe, inclusive, que tanto festejou várias outras vitórias, dentre elas o movimento Passe Livre, etc. E agora a gente percebe que não só a classe estudantil, mas os órgãos que os representam também irem se manifestar. Escolas privadas fechadas. Nós tivemos aqui a presença da gestora educacional Kátia Borba, onde ela traz um acervo de mais de 100 escolas que estão em situação difícil aqui na cidade de Camaçari, fechando as portas mesmo. Tá? Nós temos escolas que não estão fornecendo merenda. Nós temos escolas públicas aí fechadas e os alunos não se manifestam. Nós não sabemos quem está recebendo de fato esses auxílios e quem não está. Tá a mesma coisa do auxílio emergencial. Tem vários colaboradores aí, de várias empresas dizendo que não recebeu as parcelas do auxílio emergencial. Ontem foi publicado 48 milhões. Foi o valor do dinheiro destinado para pessoas que não deveriam receber o auxílio emergencial. 48 milhões de repasses indevidos. Nós não sabemos se todos esses auxílios ainda continuam sendo entregues. Nós temos aqui em Camaçari, por exemplo, a classe da cultura, que tem pedido socorro o tempo todo, pedindo que se cumpra, na verdade, essa entrega. E os repasses também. Nós temos aqui a classe estudantil, nós temos os profissionais de aplicativos, nós temos os profissionais de transporte escolar, taxistas, mototaxistas. Então nós temos uma classe muito grande e que nós não vemos manifestações. Se de fato
eles estão recebendo benefício ou não. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. Agora imaginem vocês, 48 milhões de repasses indevidos. 48 milhões. Quantas pessoas não poderiam, ou poderiam estar agora recebendo esse dinheiro e poderia estar ajudando as suas famílias? Então, infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Né? Infelizmente. 13 horas e 42 minutos. O programa Folha Notícias. População da Bahia se aproxima de 15 milhões de pessoas, estima o IBGE. O Diário Oficial da União desta quinta-feira divulgou as estimativas da população para os estados e municípios com data de 1º de julho de 2020. Os dados mostram que a Bahia se aproxima cada vez mais da marca de 15 milhões de habitantes. O estado tem uma população estimada de 14.930.634 pessoas em 2019. O número era de 14.873,64 mil habitantes. No Brasil, a estimativa aponta para uma população de 211.755.692 pessoas. Em 2019, a população estimada era 210.147.125 pessoas. De acordo com a projeção, o Brasil ganhou mais de 1,6 milhão de habitantes em relação ao ano passado. Os estados mais populosos são São Paulo, com 46 milhões, Minas Gerais, com pouco mais de 21 milhões, e Rio de Janeiro, com pouco mais de 17 milhões. O Distrito Federal já conta com a população de 3.055.149 habitantes. Roraima é o estado com menor população, estimada de 631.181. E Camaçari provavelmente vai estar beirando os 300 mil habitantes. Camaçari foi uma das cidades que mais cresceram aqui na região metropolitana e também aqui em toda a nossa região, entre Alagoinhas, Catu, Pujuca, Mata de São João e etc. Alagoinhas, Mata de São João, etc. tiveram um pouco mais de crescimento, entre 5 a 10 mil habitantes a mais. 13 horas e 44 minutos, vamos a um breve intervalo, já voltamos com o programa Folha Notícias. Olá, amigos e amigas! De 21 a 28 de agosto, as APAES do Brasil comemoram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Divulguem, participem. Abraços a todos! Treze horas e 45 minutos, voltamos com o programa Folha Notícias. E falando ainda sobre as estimativas de população, nós temos aqui agora os números reais. Camaçari está com a área territorial de 785.421 metros quadrados. E agora sim nós podemos dizer que Camaçari é uma cidade de mais de 300 mil habitantes. O censo de 2020 bateu 302 mil habitantes em Camaçari. Passamos dos 300 mil, ou seja, Camaçari realmente é uma cidade que teve um crescimento muito grande e que agora não precisa e não deve ter agora gestores de que não sejam visionários. A cidade tem crescido bastante e o que a gente precisa agora é realmente trabalhar essas mudanças para os nossos próximos 4 anos. E foi realizada, inclusive, falando agora um pouco de política, a pesquisa que foi realizada anteontem sobre a pesquisa
aqui na cidade de Camaçari. Vamos abrir aqui os gráficos. Segundo a pesquisa, o prefeito Antônio Elinaldo ele ainda continua à frente dos demais, ficando próximo ao prefeito Antônio Elinaldo, a candidata do PT, Ivoneide, e em terceiro lugar fica o candidato Fábio Lima. Vamos ver se a gente acha os gráficos aqui. — 13h47. Um forte abraço para todos os nossos ouvintes, internautas. Mandar um abraço para Daniel Godin, que está lá no Vale do São Francisco, na Rádio Folha. E ontem, como eu falei para vocês, foi publicado nas redes sociais, em pesquisa realizada, 82,3% dos entrevistados dizem que a primeira-dama, Ivana Paula de Camaçari, é a mais atuante em todas as últimas legislaturas. Parece que Camaçari agora tem feito pesquisas até da primeira-dama, viu? Imagine vocês. Então, realmente, eu acho que nós precisamos ter uma educação política melhor, viu? Porque é muito difícil. Deixa eu ver se eu acho. Acabei me perdendo aqui com tanta informação. Ontem o ex-presidente da Câmara de Vereadores, também de Camaçari, lamentou o assassinato de mais um profissional de aplicativo, motorista de aplicativo. Eu não tô conseguindo encaixar a matéria. Não estou conseguindo achar a matéria aqui, mas vamos falar de outra. Sucessão de Rui Costa em 2022 já tem 6 nomes especulados. Embora o governador da Bahia, Rui Costa, tendo sido reeleito e reempossado recentemente, 6 nomes já têm sido especulados para a disputa à sucessão do petista em 2022. Imagine vocês que nós estamos em plena campanha para prefeitos e vereadores, mas já há uma articulação para o próximo governador da Bahia. Segundo essa reportagem, o senador Otto Alencar era considerado o nome natural para a sucessão de Rui Costa. Porém, nos últimos meses, um retorno do senador Jacques Wagner ao Palácio de Ondina tem ganhado mais força. Além do Otto Alencar e do senador Jacques Wagner, existe também mais nomes como o do senador Ângelo Coronel, o Marcelo Nilo, também do PSB, que inclusive tentou ser candidato ao governo em 2014 e não conseguiu. Então nós temos aí vários nomes, como o senador Ângelo Coronel, o do deputado Marcelo Nilo, o Otto Alencar, o próprio Jacques Wagner. Então, segundo a matéria, o Otto Alencar sugeriu que a força política, daqui a 3 anos, definiria o postulante à sucessão de Rui Costa. Segundo o senador, o mesmo discurso que todos os políticos dão, de que ele é aberto para outro nome, de que para ele não tem problema, mas que se construísse um nome e que tivesse realmente essa força. Ou seja, o que a gente percebe é o mesmo discurso, o mesmo mimimi. Eu me lembro que meses atrás o prefeito Antônio Elinaldo dizia que não seria candidato, de que teria que conversar com o grupo, e o que o grupo decidir. Não, já está decidido. Já está decidido. Eu não conheço nenhum prefeito que ganha uma eleição e a segunda ele sai. Os prefeitos, eles ganham a eleição e são reeleitos. É a mesma coisa do discurso de vereador, de dizer que é contra o monopólio de poder e o cara está ali dentro 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandatos.
Esses dias eu vi a comemoração de um deputado com mais de 40 anos de parlamento. 40 anos de parlamento, imagine vocês. Então essa conversa de que abrir precedentes para o B não acontece. Aqui em Camaçari, meses atrás, houve reuniões com todos os partidos que se intitulam de oposição, dizendo de que quem estivesse à frente da pesquisa seria o nome, que o restante teria que apoiar. O que não aconteceu. O que não aconteceu. Então, nós temos em Camaçari hoje vários candidatos, tá, que deixaram bem claro que não vão abrir mão de suas candidaturas. Não vão abrir mão. Então, essa que é a questão. Então, nós temos aqui nós temos aqui o candidato do PSOL, nós temos do PDT. Então, agora sim, agora a gente entra aqui em Camaçari e a pesquisa é bem clara, tá? Foi divulgado, inclusive, pela TV Record. No cenário espontâneo, Elinaldo aparece com 32% contra 12% da Ivoneide Caetano, que é a candidata do PT. Tá? Então, esse número, na verdade, tem crescido para o Elinaldo. Então, já na pesquisa anterior, o Elinaldo ele pontuava com 24% contra a Ivoneide de 8%. E aí, continuando, já no cenário estimulado, o Elinaldo aparece com 40%, a Ivoneide 21%, e o candidato do PP, o Fábio Lima, com 1% na espontânea e 7% na induzida, seguido de Osiel, que teve um crescimento significativo para 5%, o Antônio Carlos Soares, que é do PL, que brigou pelo PDT, que acabou ficando com o Osiel, pontua com 1%, e o Sócrates, que é o pré-candidato a prefeito pelo PSOL, que vai para 1%. Sócrates, na pesquisa anterior, estava com 1,7%, caiu para 1%. O Antônio Carlos Soares, ele tá entre 0,5% e agora vai para 1%. O Fábio Lima teve uma queda significativa também, já chegou a pontuar 12%, 14%, e aí cai para 7%, na verdade, a cada dia. A última pesquisa, Fábio Lima já estava com 6%, e agora 9%, e agora cai para 7%. O fato curioso, na verdade, é que a rejeição e também a população não tem aderido à gestão do prefeito Elinaldo, tem diminuído bastante, inclusive dos indecisos, que foi de 67% para 55%. Então, isso prova, na verdade, que as caminhadas dos vereadores e as caminhadas do prefeito têm já surtido efeito. Então, 42% consideram o governo do democrata bom ou ótimo, 36% regular e ruim ou péssimo, 19%. Já a Ivoneide Caetano, ela tem uma rejeição de 31%, enquanto a Elinaldo aparece com 24%. Então, a gente percebe também que a questão da rejeição, ela tem mudado bastante esse cenário. Mas a força política do ex-deputado Caetano tem mostrado, na verdade, que segura ainda o nome de Ivoneide Caetano como o mais forte da oposição. Porém, o índice de rejeição da Ivoneide Caetano é por conta do nome do próprio deputado, ou seja, parece que ao mesmo tempo que traz, também tira. Então, a maioria das pessoas comentam na rua de que se fosse outro candidato que poderia aderir, mas um candidato que seja articulado pelo ex-deputado Caetano não tem trazido bons olhos para os eleitores e principalmente para os mais articuladores do município. Então, parece que essa rejeição da Ivoneide Caetano se traz ao aporte dado pelo ex-deputado, que responde por diversos processos e que também não é bem visto no cenário político do município pelas pessoas que articulam política, pelas pessoas que estão no meio político. Então, parece que, infelizmente, o grupo de oposição não tem se organizado. São 13 horas e 56 minutos. Um abraço para todos os nossos ouvintes e internautas. Estamos no ar com o programa Folha Notícias. E parece que a política realmente vai
pegar fogo esse ano, tá? Vai pegar fogo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Amanhã estaremos aqui, se Deus permitir, ao meio-dia. Programa Folha Notícias, das 12 às 14. Um forte abraço para todos vocês e até amanhã, se Deus permitir.